Ele apareceu na porta da oficina, sujo, tremendo de frio, segurando uma ferramenta enferrujada. "Posso consertar em troca de comida?" perguntou com a voz fraca. Os mecânicos explodiram em gargalhadas, debocharam e um deles gritou: "Sai daqui, velho nojento, você não sabe consertar nada!" Empurraram ele para fora e bateram a porta. Mas o que aquele homem guardava sobre motores e o que ele fez depois calou todos para sempre. A manhã de junho em São Paulo estava gelada, com aquele frio úmido que penetra nos ossos e não sai. Armando Ribeiro Caldas, 62 anos, parou por um instante na calçada, em frente à oficina Premium Motors, no coração nobre de Moema, e respirou fundo. O ar entrava dolorido em seus pulmões. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio cortante das 6 da manhã, mas pela fome que o acompanhava havia 2 dias inteiros. O macacão que vestia era grande demais, provavelmente doado por alguém 3 vezes mais largo que ele, e tinha rasgos nas mangas e manchas de graxa tão antigas que pareciam fazer parte do tecido. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, a barba por fazer tinha pelo menos uma semana, e seus olhos castanhos, embora cansados, ainda carregavam algo que as ruas não conseguiram apagar completamente: dignidade. Ele olhou para a chave de torque que segurava contra o peito como se fosse uma criança protegendo um brinquedo precioso. A ferramenta estava enferrujada, com manchas alaranjadas que se espalhavam pelo metal, mas era evidente que alguém a havia cuidado com zelo. As bordas estavam limpas, a empunhadura gasta pelo uso constante mostrava o formato exato de dedos que a seguraram por anos, décadas talvez. Aquela chave era mais do que uma ferramenta. Era a última memória física que restava de uma vida inteira. Armando ajustou os ombros, tentando parecer mais apresentável, e empurrou a porta de vidro da oficina. O ambiente interno o atingiu como um soco. O calor artificial do aquecedor, o cheiro forte de óleo de motor misturado com café fresco, o brilho intenso das lâmpadas fluorescentes refletindo em pisos recém-lavados. Tudo ali gritava prosperidade, eficiência, modernidade. Carros importados ocupavam as 4 baias de serviço. Um Mercedes-Benz prateado, uma BMW X5 preta, um Audi Q5 branco imaculado e, ao fundo, um Porsche Cayenne azul marinho, que parecia especialmente problemático, rodeado por ferramentas e peças espalhadas. No balcão de atendimento, um homem de aproximadamente 38 anos conversava animadamente com um cliente bem vestido. Bruno Sampaio Ferraz tinha o cabelo gel alisado para trás, uma barba aparada com precisão milimétrica, vestia uma camisa polo preta com o logotipo da oficina bordado em dourado no peito, e seu relógio de pulso provavelmente custava mais do que muita gente ganha em 6 meses. Ele gesticulava com entusiasmo enquanto explicava algo sobre suspensão esportiva, seu sorriso largo e confiante transmitindo exatamente a imagem que a oficina queria projetar. Competência cara. Armando deu 3 passos para dentro e esperou. Bruno não o notou imediatamente. Estava ocupado demais fechando o orçamento de R$ 15.000 para o Mercedes. Mas Jefferson Costa, um mecânico de uns 40 anos, forte, com braços cobertos de tatuagens tribais e uma expressão permanentemente entediada, olhou para a entrada e cutucou o colega ao lado. "Cara, olha isso!" disse Jefferson em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Rodrigo Mendes, 51 anos, o mecânico mais velho da equipe, com 15 anos de experiência em oficinas, virou a cabeça. Seus olhos percorreram Armando de cima a baixo, demorando-se nas roupas surradas, na barba mal feita, nas mãos trêmulas. Lucas Ferreira, o aprendiz de apenas 19 anos, loiro, magro, com o rosto ainda marcado pela inocência de quem acabou de entrar no mercado de trabalho, estava agachado ao lado do Audi, trocando pastilhas de freio. Ele ergueu os olhos e franziu a testa, incomodado com algo que não conseguia nomear. Armando finalmente se aproximou do balcão. "Bom dia", disse,
a voz fraca, mas educada, quase formal. Desculpe a interrupção. Eu queria saber se vocês teriam algum serviço que eu pudesse fazer. Qualquer coisa. Até limpar o chão, organizar ferramentas. Não precisa me pagar. Engoliu em seco. E a frase seguinte saiu com esforço visível. Só preciso de um prato de comida. Não como desde anteontem. O silêncio que se instalou foi quebrado pelo barulho da caneta de Bruno batendo na mesa. O cliente do Mercedes olhou para Armando com uma mistura de desconforto e repulsa mal disfarçada. Deu 2 passos para o lado, como se pobreza fosse contagiosa. Bruno finalmente se virou completamente para Armando. Seus olhos fizeram o mesmo trajeto que os outros tinham feito, de cima a baixo, avaliando, julgando, condenando, e então ele sorriu. Não um sorriso amigável, mas aquele tipo de sorriso que vem antes da crueldade. Você quer trabalhar aqui? Bruno perguntou, a voz arrastada, quase teatral. Na Premium Motors, eu sei consertar motores, Armando respondeu, ainda mantendo a voz educada. Trabalhei muitos anos com isso, posso... Espera. Bruno ergueu a mão, cortando Armando no meio da frase. Ele deu a volta no balcão, se aproximou até ficar a menos de 1 metro de distância, invadindo o espaço pessoal de Armando com arrogância deliberada. Pessoal! Gritou para os mecânicos. Venham aqui! Precisam ver isso! Jefferson largou a chave de impacto e veio arrastando os pés, já sorrindo. Rodrigo o seguiu com expressão mais contida, mas ainda assim curiosa. Lucas permaneceu onde estava por um momento, hesitante, antes de se levantar lentamente e se aproximar. Olhem só quem apareceu aqui querendo trabalhar, Bruno anunciou, como se estivesse apresentando um número de circo. Um mestre das gambiarras. Jefferson soltou uma gargalhada alta, artificial. Cara, você tem que estar brincando. Ele disse que sabe consertar motores, Bruno continuou, sua voz pingando sarcasmo. Você acredita? Armando permaneceu imóvel, a chave de torque ainda pressionada contra o peito. Seus olhos não se desviaram de Bruno. Via algo naquele olhar, uma firmeza que contrastava brutalmente com a aparência devastada do homem. Eu entendo de motores muito bem, Armando disse, a voz agora mais firme, cada palavra escolhida com cuidado. Só estou pedindo uma chance. Uma oportunidade de mostrar que posso ser útil. Útil! Bruno repetiu a palavra como se estivesse saboreando algo amargo. Você quer ser útil. Ele se virou para os mecânicos. Jefferson, quantos anos você tem de oficina? 12, Jefferson respondeu, cruzando os braços sobre o peito musculoso. E você, Rodrigo? 15. 15 anos. Bruno voltou sua atenção para Armando. Nós temos aqui mais de 25 anos de experiência combinada. Equipamentos de diagnóstico que custam o preço de um carro popular. Ferramentas importadas. Treinamento em concessionárias. E você acha que pode chegar aqui, fedendo, sujo, parecendo que saiu de debaixo de uma ponte? Eu saí de debaixo de uma ponte. Armando o interrompeu calmamente. O comentário pegou Bruno desprevenido por uma fração de segundo. Mas ele se recuperou rápido. Olha só, temos um comediante aqui. Ele deu um passo para trás e bateu palmas 3 vezes, devagar, sarcástico. Muito bom, adorei. Agora faz um favor pra gente e sai daqui antes que eu chame a polícia. O cliente do Mercedes tinha terminado de assinar o orçamento e saiu apressadamente, claramente desconfortável com a cena. Armando não se moveu. Eu só quero uma chance, repetiu. E foi isso que fez Bruno perder a paciência. Seu rosto enrubesceu. A veia na têmpora saltou. Uma chance? Uma chance? Sua voz subiu uma oitava. Você não entende português? Não tem trabalho aqui, não tem comida, não tem nada para você. Senhor Ferraz, Lucas tentou intervir. Sua voz jovem, quase um... Talvez a gente pudesse... Cala a boca, Lucas! Bruno gritou sem nem olhar para o aprendiz. Você não opina aqui. Você ainda nem passou da experiência. Lucas recuou como se tivesse levado um tapa. Armando respirou fundo. Suas mãos apertaram a chave de torque com mais força.
Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo, que ia reagir à humilhação. Mas então, seus ombros caíram levemente e ele apenas assentiu. Entendo, disse. Desculpe ter incomodado. Ele começou a se virar para sair. E foi quando Bruno viu o Porsche Cayenne ao fundo. Uma ideia atravessou seu rosto. Um sorriso cruel, inspirado, perverso. Espera, chamou. Armando parou. Você disse que entende de motores, né? Bruno perguntou, caminhando em direção ao Porsche. Então me responde uma coisa. Vem aqui. Armando hesitou, mas se aproximou. Jefferson e Rodrigo trocaram olhares, percebendo que Bruno estava tramando algo. Bruno bateu no capô do Porsche. Esse carro aqui está dando problema há 3 semanas. Motor falha de forma intermitente, sem padrão. Já trocamos vela, bobina, sensor de oxigênio, sensor de pressão do combustível, até módulo de injeção. R$ 15.000 em peças. Ele cruzou os braços e olhou para Armando com desafio nos olhos. Você é tão bom assim, me diz o que esse carro tem. O silêncio que se seguiu foi tenso. Jefferson soltou uma risada baixa. Bruno, cara, isso é sacanagem. Por quê? Ele disse que sabe. Eu só quero ver. Armando se aproximou do Porsche como se estivesse se aproximando de um altar sagrado. Suas mãos, que tremiam de frio e fome, de repente ficaram firmes quando tocaram o capô. Ele passou os dedos pela superfície pintada com uma reverência estranha, quase íntima, como alguém que reencontra um velho amigo após anos de separação. Posso abrir o capô? Perguntou. Bruno deu de ombros. Pode, mas cuidado para não quebrar nada com essa sua ferramenta de museu. Armando puxou a alavanca interna que liberava o capô e o levantou com cuidado. O motor V8 biturbo do Porsche estava impecável, cromado, limpo, mas Armando não se impressionou com a aparência. Seus olhos percorreram cada centímetro como se estivesse lendo um mapa, identificando territórios familiares. Ele se inclinou sobre o motor, o ouvido. Depois se afastou e olhou para Bruno. Liga ele. Bruno hesitou. Depois entrou no carro e girou a chave. O motor rugiu, ronronou suavemente por alguns segundos, então começou a falhar. O som era irregular, quase como se estivesse engasgando. Armando ficou parado, ouvindo, seus olhos fechados, concentrados. Jefferson e Rodrigo trocaram olhares de incredulidade. Lucas se aproximou mais, curioso. Após 30 segundos, Armando fez um gesto para Bruno desligar o motor. O problema não é elétrico, Armando disse calmamente. Vocês trocaram componentes bons por novos. Desperdiçaram R$ 15.000 à toa. Ah, é? Bruno saiu do carro já para ridicularizar. Então me diz, gênio, qual é o problema? Armando apontou para o lado direito do motor. O coletor de admissão tem uma rachadura microscópica. Está sugando ar falso, desregulando a mistura ar-combustível. Por isso, o problema é intermitente. Depende da temperatura do motor, da expansão térmica do alumínio. Às vezes, a rachadura fecha, às vezes abre. Seu scanner não pega porque não é falha de sensor, é falha mecânica física. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era de desconforto ou constrangimento. Era de choque. Jefferson foi o primeiro a falar. Como você sabe disso? Porque eu desenhei esse coletor, Armando respondeu simplesmente. E foi como se uma bomba tivesse explodido na oficina. Como assim você desenhou? Bruno perguntou. A arrogância começando a rachar nas bordas. Armando suspirou. Meu nome é Armando Ribeiro Caldas. Fui engenheiro mecânico, chefe da divisão de motores de alto desempenho da Porsche entre 1995 e 2018. 23 anos. Trabalhei diretamente no desenvolvimento do sistema de admissão variável que esse motor usa. Eu conheço cada parafuso, cada junta, cada ponto de estresse térmico desse propulsor. E sei que o coletor tem uma fraqueza estrutural exatamente onde eu estou apontando.
Nós identificamos isso durante testes de durabilidade em 2015, mas a mudança no projeto não foi retroativa para modelos anteriores. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Lucas foi quem quebrou o silêncio. Você está falando sério? Armando tirou do bolso interno do macacão um documento plastificado, surrado, dobrado e redobrado tantas vezes que as dobras estavam começando a se desgastar. Era uma carteira de trabalho antiga, do tipo de papel que parou de ser usado há anos. Ele a abriu e mostrou. Ali, manuscrito em tinta azul desbotada, estava registrado: Porsche AG, Weissach, Alemanha, engenheiro mecânico sênior, 1995. Bruno pegou a carteira com mãos que agora tremiam levemente. Seus olhos percorreram cada página. Os registros eram reais. Porsche, BMW, Mercedes-Benz. Depois, já no Brasil, algumas consultorias menores. E então nada. Um vazio de 5 anos até hoje. O que aconteceu? Rodrigo perguntou, sua voz sem o deboche anterior, substituído por algo que parecia genuína curiosidade. Armando guardou a carteira. Minha esposa ficou doente. Câncer. Gastei tudo que tinha nos tratamentos. Quando ela morreu, já tinha perdido a casa, o carro, as economias. Não consegui pagar o aluguel, fui despejado. E então, ele deu de ombros. Um gesto que carregava anos de dor, concentrados em um único movimento. Então, houve um momento onde a humanidade de Armando não podia mais ser negada, ignorada, ridicularizada. Ele não era mais o mendigo. Era um homem que tinha construído uma vida, perdido tudo, e ainda assim mantinha sua dignidade intacta. Bruno olhou para o Porsche, então para Armando. Seu rosto passava por uma sequência de emoções: choque, vergonha, raiva de si mesmo. O coletor, ele começou, a voz rouca. Como a gente testa, como confirma? Teste de pressão com fumaça, Armando respondeu. Pressurizem o sistema de admissão com fumaça colorida. A rachadura é pequena, vocês vão precisar aumentar gradualmente a pressão enquanto esquentam o coletor com soprador térmico. Em algum ponto, quando o alumínio expandir do jeito certo, vocês vão ver fumaça saindo. Jefferson já estava se movendo em direção ao equipamento de diagnóstico. Rodrigo começou a preparar o teste. Lucas permaneceu ao lado de Armando, olhando para ele com algo próximo de admiração. 20 minutos depois, com o coletor de admissão aquecido a 85 graus Celsius e pressurizado a 2,5 bar, uma fina linha de fumaça verde neon começou a vazar de uma rachadura quase invisível na junção do coletor com a câmara de admissão variável, exatamente onde Armando tinha apontado. Não acredito, murmurou. Bruno estava encostado na parede, as mãos cobrindo o rosto. Quando finalmente as afastou, seus olhos estavam vermelhos. Ele começou, depois parou, respirou fundo, tentou de novo. Eu não tenho palavras para me desculpar. Não precisa, Armando disse calmamente. Preciso sim. Bruno explodiu, mas não de raiva, de culpa. Eu te tratei como lixo, te humilhei, e você sabia disso tudo o tempo todo e não disse nada. Você não teria acreditado, Armando respondeu com uma simplicidade devastadora. Ninguém acredita em um mendigo. É assim que funciona. A aparência importa mais do que o conhecimento. A roupa importa mais do que a competência. Isso é... Bruno procurou a palavra. Isso é errado. Profundamente errado. É a realidade. Armando olhou ao redor da oficina. Quantas vezes vocês já julgaram um cliente pelo carro que dirige? Quantas vezes deram atendimento preferencial para quem chegou de importado e fizeram esperar quem chegou de popular? Quantas vezes cobraram mais de quem parecia poder pagar mais? O silêncio era a confissão coletiva. A diferença é que vocês estão do lado de dentro, Armando continuou. Vocês têm o luxo de julgar. Eu perdi esse luxo quando perdi tudo. Agora eu sou julgado, diariamente, por cada pessoa que passa na rua e desvia o olhar, por cada loja que me pede para sair, por cada lugar que assume que não pertenço ali.
Como você aguenta? Lucas perguntou, a voz embargada. Armando sorriu, mas era um sorriso triste. Você aguenta porque não tem escolha. Você aguenta porque a alternativa é e desistir seria desperdiçar tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, toda a vida que minha esposa e eu tivemos juntos. Bruno se aproximou. Ele estava tremendo visivelmente agora. Por favor, disse. Por favor, me deixa compensar. Me deixa fazer algo. Qualquer coisa. Você tem comida? Armando perguntou. A simplicidade da pergunta atingiu Bruno como um martelo. Ele tinha oferecido dinheiro, emprego, qualquer coisa, e Armando só queria comida, a coisa mais básica, a coisa que tinha pedido desde o início. Sim, Bruno disse, a voz quebrada. Sim, tem comida, tem muito. Lucas, vai na padaria da esquina, compra tudo. Sanduíches, salgados, sucos, café, tudo. Põe na conta da oficina. Lucas saiu correndo. Bruno puxou uma cadeira. Senta, por favor. Armando sentou. Suas pernas tremeram com o alívio de finalmente poder descansar. Bruno pegou sua própria jaqueta de couro, provavelmente importada, e colocou sobre os ombros de Armando. Quanto tempo você está na rua? Bruno perguntou, puxando outra cadeira e sentando ao lado dele. 5 anos. Bruno balançou a cabeça. E você ainda lembra de tudo? De todos os projetos, todos os detalhes técnicos? Conhecimento não apodrece, Armando disse. Pode não ter aplicação imediata, pode parecer inútil quando você está tentando descobrir onde vai dormir essa noite. Mas ele não desaparece, fica ali, esperando. E às vezes, como hoje, encontra um propósito novamente. Lucas voltou com 4 sacolas cheias. Pães, bolos, sanduíches quentes, refrigerantes, café. Colocou tudo sobre uma mesa de trabalho limpa. Armando olhou para a comida com uma intensidade que partia o coração. Suas mãos tremeram ao pegar o primeiro sanduíche. Ele mordeu devagar, mastigando cuidadosamente, como alguém que está reaprendendo o que é comer sem pressa, sem medo de que alguém vá tirar o alimento das suas mãos. Os 3 homens observaram em silêncio. Não era piedade no olhar deles agora. Era respeito e vergonha. Muita vergonha. Quando Armando terminou o primeiro sanduíche e começou o segundo, Bruno finalmente falou. Eu quero te contratar. Armando parou de mastigar. Olhou para Bruno. Não como mecânico. Bruno continuou rapidamente. Como consultor técnico. Pagamento mensal, carteira assinada, benefícios completos. Você vem quando pode, resolve o que a gente não consegue resolver, ensina o que a gente não sabe. Bruno, Armando começou, eu sei o que você vai dizer, que não preciso fazer isso por culpa, que você só queria comida, mas não é sobre culpa. Bruno se inclinou para a frente. É sobre o que é certo. Você tem conhecimento que ninguém aqui tem, experiência que não se compra. E você está dormindo na rua enquanto pessoas incompetentes ganham fortunas porque têm aparência certa, contatos certos, diploma da faculdade certa. Eu tenho diploma, Armando disse calmamente. Eu sei. E ainda assim está na rua. Bruno bateu a mão na mesa, não com raiva, mas com ênfase. Isso é o que está errado com o mundo. O sistema está quebrado. Mas eu posso, pelo menos aqui, nesse pequeno canto, fazer as coisas funcionarem do jeito certo. Jefferson se aproximou. Ele tem razão, véi. A gente precisa de alguém como você. Quantos carros a gente já devolveu sem resolver o problema? Quantos clientes a gente perdeu porque não tínhamos conhecimento suficiente? Muitos, Rodrigo admitiu. Muitos. Armando terminou o segundo sanduíche. Bebeu o café devagar. E então, olhou para os 3 homens. Vocês têm certeza disso? Perguntou. Porque daqui a uma semana, quando eu aparecer limpo, barbeado, com roupas decentes, vocês vão me tratar diferente. Vão esquecer que me viram assim. Vão esquecer que me humilharam e vão voltar a julgar a próxima pessoa que aparecer com aparência errada. A acusação silenciou todos. Mas foi Lucas quem respondeu.
O aprendiz de 19 anos que tinha tentado intervir antes. O único que tinha mostrado desconforto desde o início. Então nos ensina a não esquecer, disse ele. Nos ensina a ser melhores. E foi essa resposta que fez Armando decidir. Tudo bem, ele disse. Eu aceito. Mas com uma condição. Qualquer uma, Bruno respondeu imediatamente. Todo mês vocês reservam uma vaga de aprendiz para alguém em situação de rua. Alguém que quer trabalhar, mas não consegue oportunidade. Alguém que todo mundo julga pela aparência. E vocês dão a essa pessoa o que não me deram hoje. Respeito desde o primeiro segundo. Bruno estendeu a mão. Combinado. Armando apertou. O aperto era firme, forte, cheio de dignidade reconstruída. Uma coisa, Jefferson disse, olhando para a chave de torque enferrujada que Armando ainda segurava. Por que você carrega isso? Armando olhou para a ferramenta. Passou os dedos pela superfície oxidada com carinho. Foi presente da minha esposa, disse suavemente. Quando ela soube que tinha câncer, me deu isso. Disse que era para me lembrar de sempre poder consertar as coisas. Motores quebram, ela disse. Vidas quebram. Mas sempre há uma forma de consertar. Se você tiver a ferramenta certa e o conhecimento certo. Ele ergueu os olhos. Acabei não conseguindo consertá-la. Não consegui consertar minha vida depois que ela se foi. Mas mantive a ferramenta, porque eu pensei, algum dia vou precisar dela novamente. E hoje você precisou, Lucas disse, sorrindo através das lágrimas que escorriam pelo seu rosto jovem. Hoje eu precisei. Armando concordou. Bruno se levantou. Vem, vou te levar para um hotel. Você precisa de um lugar para dormir, um banho quente, roupas limpas. Amanhã a gente resolve documentação, contrato, tudo mais. Armando levantou também, mas com dificuldade. Suas pernas estavam fracas, seu corpo exausto. Jefferson imediatamente o apoiou pelo braço. Obrigado, Armando disse. E então, olhando para cada um dos 4 homens que agora o rodeavam, acrescentou. Não apenas pela comida ou pelo emprego, mas por finalmente me verem, de verdade. Enquanto saíam da oficina, a chave de torque enferrujada ainda nas mãos de Armando, o sol da manhã finalmente rompeu as nuvens pesadas de junho. A luz dourada entrou pelas janelas de vidro, iluminando o Porsche Cayenne recém-diagnosticado, refletindo nas ferramentas cromadas, brilhando sobre o óleo espalhado no chão. E naquele momento, naquele pequeno canto de São Paulo, algo fundamental mudou. Não apenas para Armando, mas para cada pessoa naquela oficina. Eles tinham aprendido que conhecimento não tem aparência, que competência não se mede por roupa ou endereço, que julgar pessoas pela superfície é desperdiçar o extraordinário que pode estar escondido debaixo de camadas de circunstância e tragédia. E mais importante, que cada pessoa merece ser vista. Realmente vista, não como projeto de caridade ou problema social, mas como ser humano completo, com história, conhecimento, dignidade. A chave enferrujada tinha consertado mais do que um Porsche naquele dia. Tinha consertado perspectivas, tinha consertado preconceitos, tinha consertado, pelo menos temporariamente, a forma como aqueles homens viam o mundo. E às vezes, isso é tudo que precisamos, uma pequena ferramenta enferrujada e a coragem de usá-la quando mais importa. 2 meses depois, Armando Ribeiro Caldas estava sentado em um pequeno escritório nos fundos da oficina Premium Motors, vestindo macacão limpo com seu nome bordado no peito, revisando o diagnóstico de uma Mercedes-Benz Classe S que tinha desafiado 3 oficinas diferentes. Seus cabelos estavam cortados, a barba aparada, mas os olhos mantinham aquela mesma dignidade que nunca tinha sido apagada, nem nos piores dias. A porta se abriu e Bruno entrou com o rapaz. Tinha no máximo 22 anos, roupas surradas, cabelos desgrenhados e aquele olhar simultaneamente esperançoso e desesperado de quem está no limite. Armando, esse é o Marcos. Bruno apresentou. Ele estava na Praça da República procurando trabalho.
Disse que tem experiência com elétrica automotiva. Armando se levantou e estendeu a mão. Marcos a apertou hesitante, claramente surpreso com o gesto de respeito. Prazer, Marcos. Senta aqui. Armando indicou uma cadeira. Conta para mim sobre sua experiência. Marcos olhou para Bruno, depois para Armando, como se esperando que a situação revelasse ser uma pegadinha cruel. Mas tudo que viu foi atenção genuína. Eu trabalhei 3 anos em uma oficina de bairro. Aprendi qualquer coisa de elétrica, mas o dono fechou as portas e eu não consegui arrumar nada depois. Perdi o aluguel, acabei... Ele engoliu em seco. Acabei na rua. Há quanto tempo? 8 meses. Armando assentiu. E em 8 meses você ainda quer trabalhar com carros? É a única coisa que sei fazer, Marcos disse, a voz quebrando levemente. E eu sou bom. Era bom. Não sei se ainda sou, mas eu posso ser novamente se alguém me der uma chance. A chance é sua, Armando disse simplesmente. Você começa amanhã, 7 da manhã. Bruno vai te encaminhar para pegar o uniforme, ferramentas básicas e vai te mostrar onde você pode tomar banho e guardar suas coisas. Marcos piscou, processando. Só isso? Não vai testar meu conhecimento? Não vai me fazer provar que sei alguma coisa? Você acabou de me provar, Armando respondeu. Você estava na praça procurando trabalho. 8 meses na rua e ainda procurando trabalho. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre sua determinação e caráter. O resto, se necessário, a gente ensina. Marcos começou a chorar. Não soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas de alívio tão profundo que parecia físico. Bruno colocou a mão no ombro dele. Vem, vou te mostrar tudo. E tem comida na cozinha. Sempre tem comida. Depois que saíram, Armando voltou sua atenção para o diagnóstico da Mercedes. Mas antes de voltar ao trabalho, olhou para a chave de torque enferrujada que agora ficava emoldurada na parede de seu pequeno escritório, ao lado de seus diplomas recuperados e fotos antigas de quando trabalhava na Alemanha. Jefferson apareceu na porta, sorrindo. Esse é o 12º já. Marcos faz 12. 12 pessoas em 2 meses, Armando disse. E quantas ficaram? 11. Só uma desistiu, mas porque conseguiu oportunidade melhor em outro lugar. Jefferson entrou e se sentou. Sabe o que é louco? A produtividade da oficina aumentou 32%. 32%. Bruno não consegue acreditar. Pessoas desesperadas por oportunidade trabalham mais duro. Armando disse com um leve sorriso. Não porque são desesperadas, mas porque finalmente alguém acredita nelas. Você está virando referência, Jefferson continuou. Tem 2 oficinas em São Paulo que ligaram perguntando como a gente faz. Querem implementar programa similar. Ótimo, quanto mais, melhor. E tem uma revista que quer fazer matéria. Algo sobre segunda chance e transformação social através do trabalho. Armando fez uma pausa. Eu não quero aparecer como herói dessa história. Você meio que é, véi. Não, eu sou a consequência do sistema quebrado. Bruno é o herói. Ele viu que estava errado e decidiu mudar. Essa é a parte difícil. Qualquer um pode cair. Poucos decidem ajudar quem caiu a se levantar. Jefferson ficou em silêncio por... Você ainda carrega trauma, né? Do jeito que te tratamos naquele dia. Não é trauma, Armando corrigiu gentilmente. É memória. E memória serve para nos lembrar de quem somos e de onde viemos. Eu nunca vou esquecer como me senti naquele dia. E é bom que eu não esqueça, porque é isso que me impede de fazer o mesmo com outra pessoa. Lucas entrou correndo, interrompendo a conversa. Armando, aquele Audi Q7 que veio com problema de transmissão. Eu acho que sei o que é. Você pode vir ver? Armando se levantou, pegou sua chave de torque enferrujada, emoldurada, e atirou da parede por um momento. Tocou o vidro de proteção. Obrigado, Clara. Sussurrou. Você estava certa. Eu consegui consertar as coisas. Então foi atrás de Lucas, pronto para ensinar,
pronto para compartilhar conhecimento, pronto para continuar transformando vidas. Uma chave de torque enferrujada de cada vez. A oficina Premium Motors tinha se transformado. Não apenas em produtividade ou lucro, embora ambos tivessem crescido exponencialmente, mas em propósito. As paredes que antes separavam pessoas entre nós e eles tinham caído. O espaço agora era habitado por pessoas que entendiam que circunstância não define valor, que aparência não revela competência e que todos merecem ser vistos. E no coração dessa transformação estava um homem de 62 anos que tinha perdido tudo, exceto sua dignidade e seu conhecimento. Um homem que tinha segurado uma chave de torque enferrujada como se fosse um talismã contra o desespero. Um homem que tinha provado que conhecimento não apodrece, não se perde, apenas espera pelo momento certo de ser útil novamente. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nenhum deles poderia ter previsto naquela manhã de junho, quando Armando tinha aparecido na porta, tremendo de frio e fome. A reportagem da revista saiu com o título A Ferramenta que Conserta Futuros e viralizou. Em 3 dias, tinha 500.000 de compartilhamentos. Uma semana depois, Bruno estava recebendo ligações de empresários, ONGs, secretarias municipais, todos querendo saber mais sobre o programa. A Prefeitura de São Paulo convidou Armando para ser consultor de um programa piloto de reintegração profissional. Ele aceitou, mas com condições. Nada de burocracia excessiva, nada de assistencialismo vazio, apenas oportunidades reais com dignidade real. Jefferson abriu uma oficina própria em Guarulhos, usando o mesmo modelo. Contratou 4 pessoas em situação de rua no primeiro mês. Rodrigo, depois de ver o impacto, começou a dar aulas voluntárias em abrigos, ensinando mecânica básica. Lucas, o aprendiz que tinha sido repreendido por tentar defender Armando, se tornou gerente de RH da Premium Motors. Sua primeira iniciativa foi eliminar completamente a exigência de boa aparência dos anúncios de emprego. Sua segunda foi implementar processos de entrevista cegos para as primeiras fases, onde conhecimento e experiência eram avaliados antes de aparência. Mas talvez a mudança mais significativa tenha acontecido 6 meses depois, quando Bruno recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Bruno Sampaio Ferraz? A voz era feminina, formal, com leve sotaque alemão. Sim, sou eu. Meu nome é Ingrid Hoffmann. Sou diretora de recursos humanos da Porsche AG na Alemanha. Nós lemos a reportagem sobre o senhor Armando Ribeiro Caldas. Bruno sentiu o coração acelerar. Sim, nós não sabíamos que ele estava nessa situação. Armando foi um dos engenheiros mais brilhantes que já passaram pela nossa equipe. Deixou um legado técnico imenso. Estamos envergonhados de não ter mantido contato, de não ter oferecido suporte quando ele claramente precisou. Ele está bem agora, Bruno disse rapidamente. Trabalhando aqui, ajudando pessoas, fazendo diferença. Nós gostaríamos de fazer algo. Temos um fundo de pensão emergencial para ex-funcionários em situação de dificuldade. Armando tem direito a uma quantia significativa acumulada. E além disso, ela fez uma pausa. Além disso, gostaríamos de financiar a expansão do programa de reintegração que vocês estão fazendo, sem interferência, sem expectativa de retorno, apenas como forma de honrar o trabalho e o legado de um engenheiro extraordinário. Bruno precisou se sentar. Quanto estamos falando? Para o fundo pessoal de Armando, 240.000 euros. Para o programa, 1 milhão de euros nos próximos 3 anos, renováveis dependendo dos resultados. Bruno mal conseguiu terminar a ligação. Correu para o escritório de Armando, onde o encontrou explicando princípios de termodinâmica para 3 novos aprendizes. Armando, preciso falar com você. Urgente. 20 minutos depois, sentados no escritório, Bruno terminou de explicar a ligação. Armando ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Eu não sabia que tinha direito à pensão,
disse finalmente. Eles disseram que você tinha, mas nunca entrou em contato para requisitar. Eu não sabia como. Perdi todos os documentos, todos os contatos, e depois de um tempo você começa a acreditar que não merece, que é sua culpa, que você é responsável pela própria queda. Armando ergueu os olhos. É isso que a situação de rua faz com você. Apaga sua identidade. Faz você esquecer que um dia foi alguém. Você sempre foi alguém. Bruno disse firmemente. Nós é que não soubemos ver. Armando assentiu lentamente. O que eles querem em troca? A Porsche não faz nada sem retorno. Nada. Zero. Só querem financiar o programa. Então aceita, mas com 3 condições. Armando se inclinou para a frente. Primeiro, metade da minha pensão vai para um fundo que sustenta os aprendizes nos primeiros 6 meses. Moradia, alimentação, transporte. Ninguém deveria ter que escolher entre comer e trabalhar. Segundo, o programa se expande, mas mantém os valores. Dignidade em primeiro lugar, sempre. Terceiro, cada oficina que participar precisa emoldurar uma ferramenta enferrujada na parede, como lembrete de que o que parece inútil pode consertar o mundo. Bruno sorriu através das lágrimas. Você é impossível, sabia? Recebe quase R$ 1 milhão e a primeira coisa que faz é doar metade. E eu sei o que é não ter nada, Armando disse simplesmente. Sei exatamente o que é. E sei que dinheiro só tem valor se usado para dar a outros o que você gostaria de ter tido quando mais precisou. Nos 3 anos seguintes, o programa se expandiu para 17 cidades brasileiras. Mais de 1.200 pessoas foram reintegradas ao mercado de trabalho. A taxa de sucesso era de 78%, números que impressionavam sociólogos e gestores públicos de todo o país. Armando se tornou palestrante requisitado. Universidades o convidavam para falar. Empresas queriam entender o modelo. Governos pediam consultoria. Mas toda sexta-feira, sem falta, ele voltava para a oficina Premium Motors, colocava seu macacão surrado, mantido propositalmente não novo, pegava ferramentas e trabalhava lado a lado com os aprendizes. Por que você ainda faz isso? Lucas perguntou certa vez. Você poderia estar dando palestra de R$ 50 mil. Por que está aqui trocando óleo? Armando não parou de trabalhar. Porque é aqui que eu lembro de quem eu sou. Palestras são bonitas, mas não consertam motores. E motores quebrados ainda precisam ser consertados. Você fala como se motores fossem metáfora para pessoas. Porque são. Armando ergueu os olhos e sorriu. Todos nós quebramos em algum momento. Todos nós falhamos, engasgamos, paramos de funcionar direito. A questão não é se vamos quebrar. É quem vai estar lá com a ferramenta certa quando quebrarmos. Foi numa dessas sextas-feiras que a vida de Armando mudou novamente. Ele estava diagnosticando um problema elétrico em um Tesla, quando ouviu vozes altas vindas do balcão de atendimento. Reconheceu imediatamente o tom. Era o tom de quem está sendo humilhado. Largou a ferramenta e foi ver. No balcão, Bruno conversava com uma mulher de aproximadamente 55 anos. Ela estava limpa, mas suas roupas eram obviamente doadas, não serviam direito. Segurava uma bolsa velha contra o peito como se fosse proteger algo precioso. Senhora, eu entendo sua situação, Bruno estava dizendo com paciência, mas também com firmeza. Mas esse conserto vai custar no mínimo R$ 3 mil. Eu não posso fazer de graça. Eu não estou pedindo de graça. A voz da mulher tremeu. Estou oferecendo pagar com trabalho. Eu sei fazer conta, sei organizar, posso limpar, posso... Nós já temos contador e equipe de limpeza. Então, qualquer coisa. Só preciso do carro funcionando. É a única coisa que tenho. Se eu perder o carro, perco o trabalho de aplicativo. Se perco o trabalho de aplicativo, perco o lugar onde estou morando. Se... Sua voz quebrou completamente. Armando se aproximou. Bruno, posso ver o problema? Bruno se virou, claramente aliviado com a interrupção. É o Civic 2015 dela ali fora.
Motor não liga. Diagnóstico mostra falha no módulo do combustível. Armando saiu e se aproximou do carro. Era um Honda Civic prata, com mais de 200 mil quilômetros rodados. Arranhões na lataria, para-choque com remendo improvisado, mas estava limpo por dentro. No banco de trás havia um cobertor dobrado e uma mochila. A mulher claramente dormia no carro às vezes. Ele voltou para dentro. "Quanto você tem?" perguntou diretamente a mulher. Ela hesitou, então abriu a bolsa. Contou notas amarrotadas. R$ 340. "Tudo isso?" Ela assentiu. "Guarda 300. Me dá 40. Mas você disse que eu vou consertar por R$ 40. E enquanto conserto, você vai entrar na cozinha ali e comer alguma coisa. Quando foi a última vez que você comeu direito?" A mulher começou a chorar. "Anteontem." Armando pegou os R$ 40. Entregou para Bruno. "Isso cobre o custo real da peça com margem justa. O resto é ganância." Ele se virou para a mulher. "Como você se chama?" "Teresa." "Teresa, prazer. Meu nome é Armando. Seu carro vai estar pronto em 2 horas. E quando estiver, eu quero que você venha aqui toda quarta-feira. Vamos conversar sobre seu trabalho no aplicativo, ver se não tem jeito melhor de ganhar dinheiro, talvez te ensinar manutenção básica para você mesma conseguir resolver problemas simples." "Por quê?" ela perguntou, a voz embargada. "Porque alguém fez isso por mim quando eu precisei." Armando respondeu, a mesma resposta que tinha dado centenas de vezes. "E agora é minha vez." Bruno esperou Teresa entrar na cozinha antes de falar. "Você está fazendo isso de novo." "Fazendo o quê?" "Usando seu próprio dinheiro para cobrir o que a oficina deveria cobrar." "É meu dinheiro. Posso fazer o que quiser com ele." "Armando, você viu a mochila no banco de trás?" Armando interrompeu. "Você viu que ela dorme no carro? Que esse Honda é literalmente a casa dela? E você ia cobrar R$ 3.000 dela. É o preço de mercado. Preço de mercado para quem tem mercado. Ela não tem. Ela tem R$ 300 entre sobreviver e morrer de fome." Armando colocou a mão no ombro de Bruno. "Nós podemos ter esses dois mundos coexistindo. Preço justo para quem pode pagar, preço de custo para quem não pode. A oficina não vai quebrar por causa disso." "Eu sei", suspirou. "Eu sei. É só... é difícil saber onde traçar a linha. A linha é simples. Se a pessoa está pedindo para pagar com dignidade, você cobra o que é justo. Se a pessoa está implorando, você para e pergunta o que ela realmente precisa." Armando consertou o Civic em 1h30. O problema nem era o módulo de combustível. Era uma fusível de R$ 15 que tinha queimado. Mas qualquer diagnóstico básico teria indicado o módulo como provável causa. E qualquer oficina teria trocado o módulo completo. Quando Teresa voltou da cozinha, alimentada, com mais cor no rosto, encontrou seu carro funcionando. "Já?" perguntou incrédula. "Já. E sobraram R$ 35 que eu vou te devolver." "Mas você disse 40. "Foi o que eu disse. Mas custou 5. Então você fica com 35. Teresa segurou o dinheiro e o abraçou. Não disse nada. Não precisava. O abraço disse tudo. E foi nesse abraço, nesse momento simples de uma mulher recuperando não apenas seu carro, mas sua dignidade, que Armando entendeu que tinha encontrado seu verdadeiro propósito. Não era ser engenheiro. Não era criar motores revolucionários. Não era ganhar prêmios ou reconhecimento. Era isso. Era ver pessoas sendo vistas. Era devolver dignidade para quem tinha sido invisível. Era usar conhecimento não para acumular riqueza, mas para consertar vidas. 5 anos depois do dia em que apareceu na porta da oficina Premium Motors, Armando Ribeiro Caldas estava sentado no Teatro Municipal de São Paulo, vestindo terno emprestado, cercado por 200 pessoas, esperando para subir no palco e receber o prêmio de contribuição social da Associação de Engenheiros do Brasil. Ao seu lado, Bruno, Jefferson, Rodrigo, Lucas. Atrás deles, 42 ex-aprendizes do programa, todos empregados,
todos transformados. Quando seu nome foi chamado e ele subiu ao palco para receber o troféu, houve ovação de pé que durou 4 minutos. O presidente da associação, um senhor de 70 anos com currículo impecável, apertou sua mão e sussurrou: "Você fez mais pela engenharia brasileira nesses 5 anos do que muitos fizeram em carreiras inteiras. Parabéns." Armando aceitou o troféu. Pesado, dourado, com seu nome gravado. Olhou para a plateia. Tantos rostos, tantas histórias. E então ele falou: "Quando eu estava na rua, frio, com fome, segurando uma chave de torque enferrujada como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, eu aprendi algo fundamental sobre conhecimento." Sua voz era clara, firme. "Aprendi que conhecimento sem oportunidade de aplicar é como ferramenta enferrujada. Parece inútil, parece descartável, mas não é. Está apenas esperando." Ele fez uma pausa. "Todos nós temos ferramentas enferrujadas, talentos que não usamos há anos, conhecimentos que achamos irrelevantes, habilidades que desvalorizamos porque ninguém mais parece precisar delas. Mas essas ferramentas não perderam valor. Elas só estão esperando o momento certo, o contexto certo, a oportunidade certa." Levantou o troféu. "Esse prêmio não é meu. É de cada pessoa que me viu quando eu era invisível. É do Bruno, que decidiu que estava errado e mudou. É do Lucas, que teve coragem de questionar injustiça, mesmo sendo só um aprendiz. É do Jefferson e do Rodrigo, que escolheram aprender em vez de permanecer preconceituosos. E é de todos vocês aqui atrás, que provaram que circunstância não define destino." Ele desceu do palco sem dizer mais nada. Entregou o troféu para Bruno. "Emoldura isso na oficina, ao lado da chave de torque, como lembrete." Mas a noite ainda tinha uma surpresa. Depois da cerimônia, uma mulher se aproximou. Tinha aproximadamente 50 anos, cabelos pretos com fios brancos, olhos que eram ao mesmo tempo gentis e intensos. "Armando Caldas?" perguntou. "Sim. Meu nome é Helena Martins. Sou deputada estadual." Ela estendeu a mão. "Quero propor uma lei. Lei Armando Caldas. Incentivos fiscais para empresas que implementarem programas de reintegração nos moldes do que vocês estão fazendo. Quero que isso se torne política pública estadual." Armando ficou sem palavras. "O senhor toparia trabalhar comigo nisso? Ser consultor do projeto?" "Eu? Sim, claro, mas não quero meu nome na lei." "Por quê?" "Porque não é sobre mim. É sobre o conceito. Chama de Lei da Segunda Chance, ou Lei da Ferramenta Enferrujada. Qualquer coisa que faça as pessoas lembrarem do princípio, não da pessoa." Helena sorriu. "Lei da Ferramenta Enferrujada." Perfeito. E assim começou a próxima fase. A fase onde o que tinha sido um movimento pequeno, localizado, quase íntimo, se tornou política pública. Levou 2 anos de trabalho. Audiências públicas, debates, resistência de empresários que não queriam ser forçados a contratar pessoas problemáticas. Armando participou de cada etapa, argumentando, explicando, mostrando números. Quando a lei finalmente foi aprovada, tinha amplo apoio popular, mas resistência empresarial moderada. Não importava, estava feita. Empresas que contratassem pessoas em situação de vulnerabilidade e fornecessem treinamento adequado recebiam deduções fiscais significativas. E o programa tinha mecanismos de verificação para garantir que não fosse apenas esquema de economia de impostos. No primeiro ano da lei, 283 empresas aderiram. 1.450 pessoas foram contratadas. A taxa de permanência era de 71%. No terceiro ano, os números tinham dobrado. Em cada uma dessas empresas, seguindo a sugestão que tinha sido incluída, mas não obrigatória, no texto da lei, havia uma ferramenta enferrujada emoldurada em algum lugar visível. Martelos enferrujados, chaves inglesas oxidadas, alicates corroídos, serrotes manchados pelo tempo,
cada uma com uma placa. Esta ferramenta lembra que o que parece quebrado pode construir futuros. Armando visitava essas empresas regularmente, conversava com os participantes do programa, ouvia histórias. Conheceu José, 44 anos, ex-dependente químico, que tinha se tornado chefe de cozinha em um restaurante sofisticado. Conheceu Mariana, 28 anos, que tinha saído de relacionamento abusivo sem um centavo e agora era supervisora de produção em fábrica de autopeças. Conheceu Rafael, 61 anos, que tinha perdido tudo em golpe financeiro e agora ensinava matemática para crianças carentes. Cada história era única. Cada pessoa tinha chegado ao fundo de jeito diferente, mas todas compartilhavam algo. Alguém tinha decidido vê-las quando eram invisíveis, e às vezes, apenas isso já bastava. Em 2028, 10 anos depois daquela manhã de junho, em que apareceu na Premium Motors, Armando recebeu um convite inesperado. A Universidade de São Paulo queria dar a ele título de professor honoris causa, não por suas patentes ou trabalho técnico na Porsche, mas por sua contribuição para a transformação social através do trabalho digno. A cerimônia foi pequena, íntima, apenas 200 convidados. Armando subiu ao palco, recebeu o diploma emoldurado e ficou parado por um momento olhando para a plateia. Bruno estava ali, com os olhos marejados. Jefferson tinha trazido os 3 filhos. Rodrigo segurava a mão da esposa. Lucas, agora com 29 anos e gerente-geral da rede de oficinas, que tinha crescido para 9 unidades, sorria largo. E havia dezenas de outros: Marcos, Teresa, José, Mariana, Rafael, pessoas cujas vidas tinham sido tocadas direta ou indiretamente. Vocês sabem qual foi minha maior lição em todos esses anos? Armando começou sem preparação, sem script. Não foi sobre motores, não foi sobre engenharia, foi sobre humanidade. Ele segurou o diploma. Nós vivemos em sociedade que mede valor por aparência, por roupa, por endereço, por carro, por emprego. Julgamos pessoas antes de conhecê-las. Descartamos talentos porque não gostamos da embalagem. E no processo, desperdiçamos potencial humano extraordinário. Fez uma pausa. Cada pessoa aqui já foi invisível alguma vez. Pode não ter sido literal, pode não ter sido na rua. Mas todos nós já sentimos aquela sensação de não ser visto, de não importar, de não ter valor para alguém. É uma dor universal. E a cura também é universal. Basta alguém decidir ver você. Ele apontou para Bruno. Aquele homem ali me humilhou no pior dia da minha vida. E então, quando percebeu o erro, teve coragem de admitir, de mudar, de crescer. Essa é a verdadeira grandeza. Não nunca errar, mas reconhecer o erro e fazer diferente. Apontou para Lucas. Aquele garoto ali tinha 19 anos e teve coragem de questionar a autoridade quando viu injustiça. Perdeu o emprego? Não. Ganhou respeito, porque pessoas íntegras sempre acabam ganhando respeito. Apontou para Marcos. Aquele homem ali passou 8 meses na rua e ainda procurava trabalho. 8 meses. Quando muitos teriam desistido, ele continuou. Isso é força, isso é caráter. Então, o que eu quero que vocês saiam daqui lembrando não é da minha história, é da de vocês. Cada um de vocês tem ferramenta enferrujada guardada, sem uso, algum conhecimento não aplicado, alguma habilidade esquecida. E sempre há alguém que pode beneficiar dessa ferramenta. Ele ergueu o diploma. Use suas ferramentas, mesmo enferrujadas, especialmente enferrujadas. Porque são essas, as imperfeitas, as maltratadas, as subestimadas, que constroem os futuros mais extraordinários. A ovação durou 6 minutos. Mas o momento que Armando realmente guardou no coração aconteceu depois, do lado de fora do auditório. Uma menina de uns 8 anos se aproximou timidamente. Segurava a mão da mãe, que Armando reconheceu como uma das formadas pelo programa há 3 anos. Senhor Armando, a menina disse com voz suave. Oi, querida.
Como você se chama? Sofia. A mãe disse que você ajudou ela quando a gente não tinha casa. Armando olhou para a mãe, Amanda, e se lembrou. Ela tinha aparecido na oficina grávida de 7 meses, desesperada, fugindo de situação de violência doméstica. O programa não tinha ficado só no emprego. Tinha ajudado com moradia, com enxoval, com creche depois. Sua mãe se ajudou, Armando disse para Sofia. Eu só dei uma ferramenta. Ela fez o trabalho. Eu sei, mas quero te dar uma coisa. Sofia estendeu a mão. Nela havia um desenho dobrado. Armando abriu cuidadosamente. Era um desenho infantil, colorido com giz de cera. Mostrava uma oficina, carros e, no centro, um homem segurando algo que poderia ser uma ferramenta. Acima, escrito em letras grandes e irregulares: Obrigado por ver minha mãe. Armando não conseguiu segurar as lágrimas. Abaixou-se na altura da menina e a abraçou suavemente. Obrigado, Sofia. Esse é o presente mais bonito que já ganhei. Melhor que o troféu? Ela perguntou séria. Muito melhor que o troféu. Enquanto voltava para casa naquela noite, dirigindo o modesto Corolla que tinha comprado com parte da pensão da Porsche, Armando pensou em Clara. Pensou em como ela teria ficado orgulhosa, não das conquistas ou prêmios, mas do propósito, da vida reconstruída não apenas para si, mas para centenas de outros. Chegou em seu apartamento de 2 quartos em Moema. Não era luxuoso, mas era dele. Era lar. E lá, na parede da sala, emoldurada com vidro de museu, estava a chave de torque enferrujada original. Ao lado dela, o desenho de Sofia, também emoldurado. Armando tocou o vidro que protegia a ferramenta. Conseguimos, amor, disse para o ar. Não consertamos só motores, consertamos vidas. E pela primeira vez em 13 anos, desde que Clara tinha morrido, Armando sentiu que estava genuinamente em paz. Não porque tinha dinheiro ou reconhecimento, mas porque tinha feito o que Clara sempre tinha dito que era mais importante. Tinha usado seu conhecimento para servir. E no final, era isso que importava. Não o que você sabe, mas o que você faz com o que sabe. Não o que você tem, mas o que você dá. Não quem você era, mas quem você escolhe ser. Armando tinha escolhido ser alguém que vê os invisíveis, alguém que acredita nos descartados, alguém que transforma ferramentas enferrujadas em futuros brilhantes. E essa escolha tinha mudado não apenas sua vida, mas centenas de outras. Porque no final, a verdadeira engenharia não é sobre construir máquinas, é sobre construir dignidade, é sobre construir oportunidade, é sobre construir esperança. Uma ferramenta enferrujada de cada vez. 3 anos depois da cerimônia na USP, em uma manhã de junho que estranhamente espelhava aquela de 13 anos atrás, Armando acordou com uma dor aguda no peito. Tinha 75 anos. Sabia que esse dia chegaria eventualmente, mas não estava com medo. Chamou a ambulância, ligou para Bruno, mandou mensagem para os principais coordenadores do programa. No hospital, enquanto aguardava exames, recebeu visitantes. Bruno chegou primeiro, ofegante, claramente apavorado. Armando, cara, você vai ficar bem, você tem que... Bruno, respira. Armando sorriu calmamente. Não é minha primeira vez aqui. Tive uns 3 avisos nos últimos anos. Eventualmente um deles é real. Não fala assim, é verdade. E está tudo bem. Armando pegou a mão de Bruno. Você sabe o que fazer. Todos sabem. O programa não depende de mim mais. Depende da ideia. E ideias não morrem quando pessoas morrem. Lucas chegou em seguida, trazendo Jefferson e Rodrigo. Os 4 homens que tinham mudado fundamentalmente 13 anos atrás, agora rodeavam a cama de hospital. Você lembra daquele dia? Armando perguntou. Todo dia, Jefferson respondeu, a voz grossa. Eu também. E sabe o que eu mais lembro? Não é a humilhação. É o momento que vocês decidiram mudar.
Aquele é o momento que importa, quando você vê o erro e escolhe ser diferente. Rodrigo enxugou os olhos. Você nos ensinou mais do que mecânica. Vocês já sabiam mecânica, eu só ensinei a ver pessoas. Os exames voltaram. Era sério, insuficiência cardíaca aguda. Ele tinha talvez dias, talvez semanas. Armando recusou tratamento agressivo. Já vivi bastante, já fiz o que vim fazer. Nos 7 dias seguintes, seu quarto de hospital virou peregrinação. Marcos veio, trazendo a esposa e filhos. Você salvou minha vida, disse simplesmente. Teresa veio com o Civic ainda funcionando. Nunca mais quebrou depois que você consertou, disse rindo através das lágrimas. Amanda veio com Sofia, agora com 11 anos. A menina trouxe outro desenho. Dessa vez, mostrava Armando com asas. José veio com uma refeição de 5 estrelas que preparou especialmente. Armando comeu 3 garfadas e disse que era a melhor coisa que tinha provado. Mariana veio com sua equipe de produção inteira. 23 pessoas que ele nem conhecia, mas que tinham sido impactadas indiretamente. Rafael veio com 12 ex-alunos, crianças que agora eram adolescentes, todos que tinham entrado na faculdade. Helena Martins, a deputada, veio para informar que tinha um projeto de lei federal em andamento. Lei da ferramenta enferrujada seria nacional. No 6º dia, quando já estava muito fraco, pediu para Bruno trazer uma coisa. Bruno voltou 1 hora depois com a chave de torque enferrujada e moldurada. Armando pediu para abrir o vidro. Segurou a ferramenta pela última vez. Você lembra o que eu disse quando segurei isso pela primeira vez na sua oficina? Perguntou a Bruno. Que ela era presente da sua esposa. Ela disse para construir coisas importantes com isso. Armando acariciou o metal oxidado. Eu construí amor, sussurrou. Construí vidas, construí futuro, construí esperança. E então olhou para Bruno. Pronto, pode emoldurar de novo. E quando eu for, coloca isso no centro do memorial que sei que vocês vão querer fazer. Não minha foto, não meu nome, só a ferramenta, para que as pessoas lembrem, não é sobre mim. É sobre ver uns aos outros. Naquela noite, Armando Ribeiro Caldas morreu dormindo. O funeral foi 3 dias depois. O Teatro Municipal de São Paulo não coube todo mundo. Instalaram telão do lado de fora para os 2.000 que não conseguiram entrar. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu. Uma por uma, pessoas começaram a subir ao microfone aberto. Não apenas para falar, mas para trazer algo. Marcos trouxe o primeiro macacão que tinha recebido, lavado e dobrado. Teresa trouxe o recibo de R$ 5 do concerto do Civic, emoldurado. Sofia trouxe todos os desenhos que tinha feito para Armando nos últimos anos. José trouxe o primeiro prato que tinha feito como chefe, preservado em resina. E então começaram a trazer ferramentas, chaves de fenda enferrujadas, martelos oxidados, alicates corroídos, serrotes manchados, cada pessoa trazendo a ferramenta que simbolizava sua transformação. Em 2 horas, o palco estava coberto de ferramentas enferrujadas, centenas delas, cada uma representando uma vida transformada. Bruno subiu ao palco por último, segurava a chave de torque de Armando. Ele me pediu para colocar isso no memorial, começou a voz embargada. Mas enquanto via vocês trazendo suas ferramentas, tive outra ideia. Fez uma pausa, recompondo-se. Vamos fazer uma escultura, com todas essas ferramentas, todas fundidas juntas. E vamos colocar em frente à oficina Premium Motors, onde tudo começou. Para que cada pessoa que passar veja e lembre, conhecimento não tem aparência. Valor não se mede por roupa, e toda pessoa merece ser vista. A ovação durou 12 minutos. 6 meses depois, a escultura estava pronta. Tinha 3 metros de altura. Centenas de ferramentas enferrujadas, soldadas juntas, formando algo que um homem. Poderia ser uma árvore. Poderia ser ambos. No centro, protegida por vidro temperado, a chave de torque de Clara. A placa ao pé dizia: Armando Ribeiro Caldas, 1960-2033.
que nos ensinou que ferramentas enferrujadas constroem futuros, que conhecimento sem oportunidade é desperdício e que cada pessoa merece ser vista. Não por piedade, não por caridade, mas por dignidade. E lá, na esquina, viu um homem sentado no chão com um cartaz pedindo ajuda. Armando pegou sua jaqueta e desceu. Aproximou-se do homem, agachou-se ao seu lado. "Oi", disse simplesmente. "Como você se chama?" O homem olhou para ele com desconfiança, a ser ignorado, acostumado a ser invisível. "Carlos", respondeu hesitante. "Carlos, prazer. Meu nome é Armando." Ele sentou no chão ao lado dele, sem se importar com a calçada suja. "Você gostaria de aprender uma profissão em uma escola? Oferecemos alimentação, certificação e ajuda a encontrar emprego depois." Carlos piscou, processando, esperando o golpe, a pegadinha, a crueldade disfarçada de bondade. Mas tudo que viu nos olhos de Armando foi sinceridade. "Por quê?" Carlos perguntou. "Por que você faria isso?" E Armando sorriu. Um sorriso que carregava 5 anos de ruas, de humilhação, de fome, de frio. Mas também carregava 5 anos de reconstrução, de propósito, de vidas transformadas. "Porque alguém fez isso por mim quando eu mais precisei", respondeu. "E agora é minha vez de fazer por você." 10 anos depois da cerimônia do prêmio. O Teatro Municipal de São Paulo estava novamente lotado, mas dessa vez não era para premiar um engenheiro, era para celebrar uma década de transformação. O programa, iniciado na oficina Premium Motors, tinha se expandido para 17 cidades brasileiras. Mais de 3.200 pessoas tinham se formado. A taxa de reintegração social era de 82%, números que impressionavam sociólogos e gestores públicos. Armando, agora com 72 anos, cabelos completamente brancos, ainda lecionava 3 vezes por semana. Não por precisar de dinheiro. As palestras e consultorias pagavam bem, mas porque era onde encontrava propósito. Bruno estava no palco, apresentando números do programa. Sua oficina original tinha se transformado em rede de 5 unidades, todas lucrativas, todas com programas sociais integrados. Ele tinha se tornado caso de estudo em escolas de negócio sobre como lucro e propósito social podem coexistir. Lucas tinha aberto 7 oficinas usando o mesmo modelo. Jefferson coordenava programas em 3 presídios. Rodrigo, aos 61 anos, ainda aparecia como voluntário, ensinando aposentados a consertar seus próprios carros para economizar dinheiro. E ali, nas primeiras filas, estavam José, Mariana, Rafael, Amanda, Diego e dezenas de outros. Alguns agora donos de suas próprias oficinas. Alguns professores do próprio programa. Alguns trabalhando em concessionárias de luxo. Todos transformados. No palco havia uma surpresa planejada. Bruno chamou Armando para subir, e quando ele chegou lá, viu algo que o fez parar, congelado. Era a chave de torque enferrujada. Mas agora não estava apenas emoldurada. Estava fundida em bronze, transformada em escultura de 2 metros de altura, montada sobre pedestal de mármore com placa de ouro gravada. A placa dizia: "Em memória de Clara Mendes Caldas, 1960-2019, e em honra de Armando Ribeiro Caldas, o homem que nos ensinou que ferramentas enferrujadas ainda constroem futuros, que roupas sujas não definem caráter e que conhecimento só tem valor quando é usado para servir." Dedicado a todos que foram invisíveis e voltaram a ser vistos, a todos que caíram e se levantaram, a todos que perderam tudo e reconstruíram, que esta ferramenta lembre para sempre: a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você faz por aqueles que nada possuem. Armando tocou a escultura, sentiu o bronze frio sob seus dedos e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se lembrar de Clara sem dor. Lembrou de quando ela lhe deu a chave de torque original, 35 anos atrás, dizendo: "Que você construa coisas importantes com isso." E ele tinha construído. Não motores, não patentes, não troféus. Tinha construído vidas.
Tinha construído esperança. Tinha construído futuros. Obrigado, amor, sussurrou para o ar, sabendo que em algum lugar, de alguma forma, Clara estava vendo. E então ele se virou para a plateia de pessoas transformadas, de vidas reconstruídas, de dignidade restaurada. Vocês sabem o que aprendi em todos esses anos? Perguntou, sua voz ainda forte aos 72 anos. Aprendi que a maior inovação que um engenheiro pode criar não é um motor mais eficiente, uma tecnologia revolucionária. A maior inovação é olhar para outro ser humano e ver possibilidade onde outros veem descarte. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Nunca julgue o conhecimento de alguém pela aparência de suas ferramentas. Nunca julgue o valor de alguém pela aparência de suas roupas, porque a ferramenta mais enferrujada pode consertar o futuro mais brilhante e a pessoa mais destruída pode reconstruir vidas inteiras. A ovação ecoou pelo teatro por 7 minutos completos. E quando finalmente terminou, Armando desceu do palco e fez o que sempre fazia. Procurou os rostos mais jovens na plateia, os alunos que tinham começado naquela semana, os que ainda duvidavam, os que ainda achavam que eram lixo, que eram invisíveis, que não tinham valor. Olhou nos olhos de cada um e acenou, como se dissesse: eu vejo você, você existe, você importa, porque no final era isso que importava. Não os prêmios, não a fama, não o reconhecimento, mas o simples ato de ver outro ser humano e decidir que essa pessoa merece uma chance, sempre. Família não é definida por sangue, mas por quem fica quando você perde tudo. Riqueza não é medida por conta bancária, mas por quantas vidas você transforma. Conhecimento não tem valor se guardado, mas se multiplica quando compartilhado. E dignidade não se perde com roupas sujas ou endereços na rua. Ela só se perde quando decidimos que outras pessoas não a merecem. Que olhemos uns aos outros não como projetos, não como problemas, não como estatísticas, mas como seres humanos completos, complexos, merecedores de respeito, oportunidade e esperança. Porque todos carregamos ferramentas enferrujadas de algum tipo, e todos merecemos a chance de usá-las para construir algo novo.